E ele não tem. Ele não mostra a cara dele. Eu acho isso covardia. Ei! 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 E aí, cowboys, o que vocês acham? Produtores que não mostram o rosto são covardes? Vamos falar sobre isso. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Para quem não conseguiu ler, tá? Porque a imagem de fato tá ruim, porque eu não tive acesso ao vídeo original, tá? Isso aqui foi um recorte de um outro canal. Mas tá escrito o seguinte ali, ó. Canais mais profundos como Hakune Hakun, Coruja do Carvalho e Dom Sandro são exclusivos para homens. Eles até dão bloco em mulheres para não poluir os comentários, tá? Isso é o que foi dito por esse usuário. Aparentemente eles estavam discutindo sobre o tema da Red, né? E aí ele propôs que esses canais são canais com um teor mais profundo e, por consequência, né, a visão que muitos têm, né, que o povo que não entende do assunto sobre a Red acaba sendo muito mais superficial. Provavelmente a discussão envolvia isso. E aí ela levantou essa ideia de que os produtores que não mostram o rosto, eles são covardes. E aí eu vou comentar com vocês a respeito disso, até porque eu já fui um produtor que apenas minha voz vocês tinham acesso, né? Para quem é das antigas aqui sabe que o início desse canal e a boa parte dele foi com vídeos, inclusive alguns ainda estão disponíveis, né? Vídeos onde não ficava o meu rosto, apenas a imagem aí da caveira, né? Do Bruce. Mas vamos ver então a continuação desse vídeo e eu já retomo aqui para vocês com mais detalhes, tá? E claro, se você tiver interesse em patrocinar o canal, ó, o WhatsApp tá aí na tela, fechou? Vamos ver então a continuação desse vídeo aqui. Ele não tem. Ele não mostra a cara dele. Eu acho isso covardia. Covardia. Isso pra mim não é nem red pill. Isso pra mim é covarde. Querendo entrar na cabecinha das pessoas. Mas enfim. Ele é só por áudio e é tipo assim, papo de 40 minutos, tá? Os vídeos dele só em áudio. E conteúdo exclusivo pra homens mesmo, assim, falando mulher funciona assim, 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 assado. Pior de tudo, ele nem tá errado. Ele fala muita coisa certa, mas é muito covarde. E ele não tem. Então tá aí. A moça, ela simplesmente disse, né? Pelo visto, ela deva ser alguma mulher que é um pouquinho mais entusiasta com o tema, talvez, né? Mais curiosa. Aí foi atrás, né? Deve ter sido alguma coisa assim pelo teor do jeito que ela tá falando, né? Que ela até fala que os caras não estão mentindo, não sei o quê. Creio eu que ela tava falando especificamente do Coruja do Carvalho, porque o Hakun não faz mais conteúdo. Então, por mais que apareça os conteúdos dele, geralmente são repostados, né? O Dom Sandro aparece desde sempre, né? Ele sempre mostrou o rosto, então ela só pode estar falando de um, né? O Coruja do Carvalho. O Coruja do Carvalho realmente ele faz vídeos de 40 minutos, 30 minutos, enfim, vídeos longos, né, em geral, né, não todos, mas sempre falando sobre temas e sem aparecer, né, com as imagens dos jogos e tal, né? Então vamos falar um pouquinho sobre não só o Coruja, mas também sobre esse conceito da covardia, né? E o quanto que isso, querendo ou não, é mais uma parte do shaming, do habitual shaming, porque a gente sabe muito bem que para você mostrar o rosto aqui, falando desses temas, né? Ainda mais o Coruja, né? Que querendo ou não, ele gosta de se tratar como alguém que não faz parte do conteúdo topo de funil, que ele chama, né? Então você tem o quê? Você tem muito desgaste, né, quanto a possíveis questões pessoais, né? E é claro que para alguns você pode enxergar isso como uma covardia, tá? Eu não estou negando aqui que, por exemplo, você não tem medo de que exista represálias. Ser covarde hoje é uma forma de defesa. Infelizmente, você tem que cair na real. Então, ela usar essa palavra covarde, a gente sabe que é para um conceito de shaming. Você falar que um homem é covarde, que um homem é frouxo, que um homem não toma atitude, que um homem. Isso instiga no homem a vontade de querer fazer algo para provar que ele é homem, provar que ele é macho, né? Então, ao dizer que um produtor como o Coruja do Carvalho que não aparece, ele é covarde, você instiga nele, né? É claro que eu sei, eu conheço muito bem, converso com ele, sei que ele não cai nesse shame, mas eu estou explicando para vocês, isso vale tanto para ele quanto para outros produtores também,
Tá? Eu, por exemplo, eu não apareci aqui porque alguém virou e falou que eu era covarde, alguma coisa assim, né? Eu apareci porque me deu vontade, simples assim. Eu achei que os vídeos ficariam mais dinâmicos, como eu faço react, você vendo o meu rosto e tal, né? Então você vai ter a reação completa, né? Os momentos onde, enquanto eu tava gravando sem o áudio, né? A mulher tava falando alguma coisa, eu só isso você não tinha acesso. Então é um pouco e também para vocês terem um contato comigo, né? Uma coisa mais pessoal. Tá? É só isso. Minha escolha foi essa. Não foi para demonstrar virtude para ninguém, não foi para demonstrar, meu Deus do céu, como eu sou corajoso, estou enfrentando o sistema. Até porque a última coisa que eu recomendo a vocês, e não vou fazer também, é ficar enfrentando sistema nenhum. Eu estou aqui como um homem comum tratando com vocês, homens comuns também, para a gente ter esse diálogo e para a gente poder ter um pouquinho de voz, tá? Um pouquinho né, desse espaço aqui disponível a todos, tá? Então, ao elencar essa covardia dos produtores que não mostram o rosto, é a falta de conhecimento e também é importante a gente lembrar o seguinte, que o feminino ele está muito mais amparado, digamos assim, né, na questão da liberdade de expressão. A elas é muito mais fácil, muito menos cancelável, né, dizer palavras, mesmo palavras ociosas, né, contra homens, palavras que envolvem algum nível de missandria e tal, mas esses aspectos, eles para o feminino eles são muito mais simples. Então, ao ver homens que se escondem atrás de um personagem, né, no caso Coruja atrás desse personagem, o Raccoon também atrás do personagem dele, enfim, vários outros, o Trunks à época, né? Ao você ter essa percepção, e você sendo mulher, você vai enxergar a covardia porque você não tem essa necessidade. Então, apesar de ser um argumento não tão positivo, assim, não tão legal, não dá para negar que o lugar de fala ele tem sentido em alguns pontos, né? Então, o que que acontece? A experiência feminina é totalmente diferente. Tanto que vocês veem que, mesmo hoje, é muito fácil você encontrar mulheres que apontam o dedo na cara de policiais, né? É fácil assim, eu digo quando você pega esses exemplos, né? Então, por quê? Porque ela sabe que se o policial reagir, fazer alguma coisa, isso pode dar ruim muito mais para ele do que para ela. Então, elas falam o que quer, pensam o que querem, né? Elas não têm muitos filtros hoje. Então, quando ela enxerga um homem não fazendo o mesmo que ela não tá no lugar dele para entender o quanto que isso pode ou não ser prejudicial para a vida dele. Agora sim, a parte que eu entendo da crítica, ela dá muita margem, querendo ou não, quando você não aparece, dá muita margem para uma ideia de que você não vive o que você está falando. Né? E em especial o Coruja, né, que tem aquele aspecto de falar sobre as waifus, tem aquele aspecto de entender-se como alguém que está celibato, né, e que vai ter apenas relacionamentos com esse tipo de figura que, para quem não sabe, a waifu seria uma espécie de esposa virtual, vamos chamar assim, né? Então ele utiliza muito desses recursos, né? Ele tem ali a questão dos desenhos também, né? Ali, né, nos formatos estilo anime, que tem a esposa dele lá, para quem nunca viu, né? Enfim, ele também utiliza as inteligências artificiais que tem no mercado aí disponíveis para conversar e por aí vai. Então ele tem uma percepção, né, e ele transmite isso para nós aqui, de que essa é a vida dele. Ao não aparecer, é óbvio que isso levanta, assim, a dúvida. Será que vive o que fala? Né? Só que isso vale para todos, viu? Mesmo aqueles que aparecem, não necessariamente eles estão vivendo essa vida toda, né? E é claro que aquela coisa, aquela frase que é muito comum, que é muito típica, mas que mesmo assim ela entrega muitas verdades, porque ditados populares, em geral, entregam muitas verdades, né? Aquela coisa do em casa de ferreiro, espeto é de pau, sabe? Então, é importante você entender isso, entender que muitas vezes, realmente, o que é transmitido nos vídeos não é exatamente o que aquele cara está fazendo, ou não por inteiro, não na íntegra, né? Então, porque é importante a percepção disso, e até por isso que eu sempre falo para vocês que o mais legal é que você absorva os conhecimentos, pega aquilo que é interessante para você e o que não é, você descarta. Tá? Isso vale para todos, por isso que é legal você acompanhar cada um dos produtores, cada uma das opiniões. Às vezes o cara ele tá transmitindo uma opinião para você de uma coisa que ele errou na vida dele, né? Por exemplo, o Davi mesmo, ele por diversas vezes ele comenta sobre as falhas dele. Então hoje ele fala muito da ideia do celibato, a ideia de você não ter relacionamentos e tudo mais. Por quê? Porque ele viveu muito isso.
Você também pode alegar que, você viveu, eu quero viver também. E beleza, entende? Mas ele tá ali para o quê? Para apontar para você, olha, eu falhei muito na minha vida no passado e eu não quero que você tenha o mesmo erro, cometa o mesmo erro que eu, tá? Pode ter diversas aplicações, pode ser que parte desse erro ainda conviva com ele até hoje. Então, por isso que é importante você separar a vida pessoal daquele cara que está ali, né, e o conteúdo que ele está te entregando. E é por isso que aparecer ou não aparecer não faz diferença nenhuma. Tá ok? O importante é a mensagem, é o que você está extraindo dela ou não. Tá ok? Então é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. E se tiver interesse em patrocinar o canal, o WhatsApp tá aí na tela. Entre em contato comigo, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Tanto do meu apoio a você, como você também que vai estar apoiando esse projeto aqui. Então se você acredita no meu projeto, contato tá aí, tá bom? Tamo junto e até a próxima.